Do fatal seio de dois rivais, um par nasceu de amantes desditosos, que em sua sepultura o ódio dos pais depuseram, na morte venturosos. Esse é um trecho da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Estima-se que ela foi escrita por volta de 1592 a 1595 e é uma peça que foi adaptada para outras obras do cinema, teatro, muito conhecida, várias outras peças, tanto peças teatrais quanto filmes, né, também foram feitos, inspirados, né, vários livros foram contados com histórias inspiradas nesse amor proibido desses jovens. O Crepúsculo, né, que foi super famoso, também é uma obra que declaradamente inspirada, né, em Romeu e Julieta, e realmente é bem característico esse amor rasgado, esse amor sofrido, essa intensidade, e realmente isso fica bem forte na própria escrita, né, do Shakespeare. Eu nunca tinha lido a peça dele, nunca tinha lido nenhuma adaptação literariamente falando, né? Nenhum livro, nenhum resuminho. Conhecia a história, como muita gente conhece, de ouvir falar, ou pelo final extremamente trágico, que ele é o mais famoso, né? Com certeza, é o maior spoiler, né, da humanidade. E a história realmente é incrível. Eu já tinha interesse de ler a peça anteriormente, mas nunca tinha lido. Há cerca de uns 2 anos eu li esse Julieta Imortal, que eu comprei porque a capa é bacana, o nome eu achei muito curioso, a proposta do livro em si é muito interessante também, mas eu acabei não lendo na época a peça, né? Mas ano passado eu vi na divulgação de eventos e vi que teria uma apresentação de um balé da National Ballet of Russia, a companhia de dança, e fiquei super curiosa que aconteceria aqui em Brasília. E eu fiquei, não, eu vou ler a peça, vou comprar o ingresso para assistir, comprei, e achei que teria todo sentido eu ler a peça antes de assistir a apresentação. E realmente foi um espetáculo belíssimo, a interpretação grandiosa, e para mim eu achei de grande valia realmente ter feito a leitura para poder entender de fato cada cena, porque a gente tem uma versão resumida da história, uma vaga noção do que se passa na história, e conhecer a história a fundo. É uma história curta, ela tem poucas páginas, né? Assim, eu não me lembro o número exato, mas um pouco mais de 200 páginas, se não me engano, se chega a 200 páginas. Então a gente lê muito rapidamente, é uma experiência literária incrível mesmo. A narrativa do Shakespeare, apesar de ser uma peça, né, ela não é só no sentido dos diálogos secos, é um diálogo poético. Todos os trechos, todas as falas são extremamente poéticas, elas têm aquele ritmo mesmo. Então, assim, que dá intensidade, que dá emoção, e você vai sentindo essa emoção ao longo de todo o texto. E claro, né, as cenas mais maravilhosas são, de fato, a cena final e a cena da varanda. Elas rendem um monólogo espetacular para os personagens, e isso é uma reflexão profunda sobre o amor, sobre o sentimento, de uma veia assim bem rasgada. Lembre-se que eram jovens, a Julieta ela tinha cerca de 14 anos, né, na obra, então, e de fato é na adaptação original que foi feita para o cinema, que é de 1968, a mais antiga que eu encontrei, já vi várias vezes essa adaptação. Realmente é uma atriz bem novinha, ela tem de fato cara de adolescente mesmo. Teve aquela outra adaptação do Romeu e Julieta, feito pelo Leonardo DiCaprio, se não me engano a Claire Danes, que foi em 96, e também tem uma outra que eu não assisti ainda, que é uma adaptação para o cinema de 2013, essa eu não assisti. Essa tragédia, ela é muito conhecida, tão adaptada várias e várias vezes, tantas referências, porque de fato ela é uma história envolvente, é uma história emotiva, onde duas famílias, a Montecchio e Capuleto, são rivais, e elas causam um transtorno na própria cidade de Verona, né, onde eles que acabam tendo várias lutas, né, e eles se desafiam frequentemente, apesar de ser proibido essas brigas de rua. No caso, são lutas, né, com espada. Então há toda uma questão de
de honra, né, envolvida nesses debates, nessas discussões entre eles. Uma coisa que eu achei muito curiosa mesmo, que uma das maneiras que eles tinham de desafiar o outro, além da própria fala, do discurso, é a questão de morder o polegar. Isso é considerado extremamente rude e ofensivo, e de fato é considerado um desafio. E nem o desafio era negado, todos eram aceitos. Então há uma grande confusão na cidade, há mortes frequentes, e cada morte há uma revanche, há uma vingança, e nessa confusão toda tem esses dois que se apaixonam num baile sem saber que eles são, inicialmente, que eles são rivais, né? O grupinho do Romeu invade um baile de máscara promovido pela família Capuleto, que é da Julieta, e lá depois que ele vai descobrir que ela é uma Capuleto, né? Que ele sabe que a casa é dos Capuletos, mas não sabe que ela é filha do proprietário, que ela é uma Capuleto, né? Ele é reconhecido, um primo da Julieta fica super ofendido, fala pro pai dela, aí ele falou, não, vamos manter a paz aqui, que ele tá se comportando, né? Ele tá acompanhado de um amigo bem debochado, também um dos personagens, eu não me recordo o nome dele, mas é um dos personagens mais famosos da história também. Ele é super engraçado, super tirador de sarro, fica tirando onda com a cara de todo mundo, e óbvio que isso não é deixado barato, então isso gera uma confusão muito grande. Não vou ficar contando toda a história, porque é uma história mais que contada, que realmente eu vim falar de fato dessa experiência, de poder conhecer a peça, né, original, por mais que você conheça uma história, por mais que eu já tenha ouvido falar, como vale muito a pena você ler a maneira que ela está sendo contada pelo autor original, e até a recontagem. Eu já falei aqui várias vezes que eu adoro recontagens de contos de fato, porque uma história ela pode ser muito bem contada várias e várias vezes, e essa história ela realmente funciona. Ela funciona muito bem para o cinema, de fato, como eu falei, tem pelo menos 3 filmes feitos baseado nessa história não, adaptando essa história. Tem outros milhares baseados, né, nessa história, outros que citam. E eu também achei sensacional essa experiência do balé, de você assistir uma história sendo representada, é toda uma narrativa mesmo, através da dança, sem nenhuma palavra. Foi uma coisa assim sensacional mesmo. Conhecendo a história antes de assistir a apresentação, eu pude identificar a sequência certinha da história toda, as emoções, as raivas, as ameaças, os desafios, né? As declarações de amor, a insistência, o medo de perder, isso sem uma palavra ser dita. Por isso que eu acho que essa foi uma das experiências literárias melhores que eu já tive na vida, e essa com certeza foi a melhor experiência literária que eu tive em 2018. Poder assistir uma obra representada em vários aspectos da arte foi maravilhoso, recomendo muito. Eu agora estou querendo assistir a peça encenada, né, por uma companhia teatral de grande porte, porque deve ser realmente maravilhoso. A gente pode ver até no próprio YouTube, há várias representações feitas por escolas, trechos de peças de companhias famosas, atores fazendo, até um da Hebe eu vi, tem um da Hebe, da época que ela era, quando ela era apresentadora, tinha alguns ajudantes de palco, né, fazendo comédia, então achei muito curiosa. É uma obra muito replicada, copiada, mas porque é uma história que rende, ela não se encerra em si mesma, né? Ela permite várias interpretações a cada época que ela é narrada. De fato, ela é um clássico, que ela fala de amor, ela fala de uma interpretação, ela fala de briga, fala de honra, fala de desafio, e eu acho que vale muito a pena. Foi sensacional essa experiência, eu espero que vocês leiam. E recomendo mesmo, porque foi muito bom mesmo, maravilhoso mesmo. Eu vou tentar aqui ver um trecho que eu achei muito bacana dessa peça, pra poder... lembrei outra coisa, uma coisa que, obviamente, né, na época que foi escrita, havia uma coisa assim de... A filha, né, ela tá no controle total, né, do pai. Os casamentos eram acordos, né, contratos, né, que eram
selados, não era necessariamente uma questão de amor, né? Não se casava por amor necessariamente, né? Então, fica muito claro, né, nessa peça, essa circunstância machista da época, os valores e também o arrependimento, né, do pai. Se ele tivesse dado um pouco mais de voz para a própria filha, de ter ouvido o que a filha tinha a dizer nos momentos que ela enfrentou ele, né, que ele impôs um casamento para que ela achei super curioso. O primo foi assassinado nessas lutas, nessas rixas aí com os Montecchios, e aí ela foi entendido que ela estava sofrendo pela morte do primo, que ela também ficou triste, mas ela estava sofrendo por não poder viver plenamente o amor com o Romeu. E o pai, então, a maneira dela curar o luto dela é ela casando. Então ele acorda o casamento dela com um outro rapaz que estava realmente assediando ela no primeiro momento. E aí eu falei, isso é cura pro luto, gente? Pelo amor de Deus, você forçar a filha a casar? E é bem severa essa cena, tá? Bem radical, a ponto de você ameaçar, ofensivo, né? Assim, uns xingamentos da época, né? Xingamentos poéticos. Então a gente vê, e esse arrependimento de porque se ele tivesse parado, no primeiro momento ele é um pai super amoroso, que trata super bem, tudo bem. Aí no momento que ele tem uma decisão, uma ideia de jirico, ela tá triste, então, no caso da morte do primo, então ela vai casar pra ela ficar mais tranquilinha. Aí não, por favor. O ódio dá muito trabalho por aqui, mas mais o amor. Então, amor brigão, ódio amoroso. É tudo sim. Fiz uma. Que Deus te tenha em graça. Foste a criança mais linda que eu criei. Se algum dia eu puder ver-te casada, é tudo que desejo. Essa é uma das falas da Ama, que também é uma dos personagens super conhecidos. É uma personagem também bem gaiata. Ela tem interpretado de modo geral com essa postura, né, mais engraçada. E assim. Mas na verdade ela é uma pessoa rígida, né? Só que ela fica muito chocada, escandalizada com muitas coisas. Então ela e o primo, né, são os coadjuvantes super importantes na história e super conhecidos ao longo das reproduções, né? Não diminuirá, pelo contrário, as mulheres com os homens sempre aumentam. Ela tentando consolar a outra forçada ao casamento. Então fiquei quietinha, eis o devoto, em tua boca me limpo dos pecados. Como do amor inimizade me arde, desconhecido e asnado mais tarde. Moribundo se encontra o antigo afeto, querendo novo amor, ser seu herdeiro da beldade fatal. Sendo inimigo, acesso junto dela, não obtém ele para suas juras, nem ela sabe como, com cautela. Romeu, essa aqui é a cena da janela que eu acho muito bacana. Porque és tu, Romeu, da varanda, né, na janela. Renega o pai, despoja-te do nome, ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens. Meu inimigo é apenas o teu nome, continuaria sendo o que és. Se acaso Montecchio tu não fosses, que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo, ser outro nome, que há num simples nome. O que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara tão preciosa perfeição, que dele é sem esse título. Romeu, risca teu nome, e em troca dele, que não é... parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Aí Romeu responde, sim, aceito tua palavra, dá-me o nome apenas de amor que ficarei rebatizado, de agora em diante não serei Romeu. Eu achei assim muito bacana a história mesmo, é um amor assim bem rasgado, eles se apaixonam à primeira vista mesmo, em menos de 24 horas eles se casam, é uma coisa assim, bem louca, uma história que é contada
com muita intensidade a briga, a dor, a raiva, o amor e a morte. Tem intensidade, todos os sentimentos são de fato expressados no seu extremo, né? Que encoberto pela noite entras em meu segredo, é ele escondido aparecendo para ela. Minhas orelhas ainda não beberam 100 palavras sequer de tua boca, mas reconheço o tom. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Olha-me com doçura, e é quanto basta para deixar-me à prova do ódio deles. Prefiro ter cesseada logo a vida pelo ódio deles a ter morte longa, faltando o teu amor. Então, dá vontade de ler tudo. Tenho mais... É isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e recomendo mais uma vez que leiam essa peça, procurem assistir a interpretação mesmo, né, dessa peça, que eu acho que vale muito a pena. Se tiver a oportunidade também, eu acho que ver a apresentação através do balé de qualquer peça teatral, né, de qualquer obra, né, literária, deve valer muito a pena. Recomendo que seja feita a leitura antes para o envolvimento ser completo, pois essa valeu muito a pena. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.